Então, pessoal, olá, pessoal. Começar de novo. Vamos lá. Tomada, né? 1, 2, 3. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Independente do horário que você estiver assistindo aqui agora, a transmissão da nossa primeira transmissão do canal Tudo Pode Ciência. Um projeto iniciado por nós quatro. Professor Sandro Quirino, professor Eduardo Romão, professor Felipe Petersen, e eu que vos falo, professor Alfredo Vespa, um canal que a gente vai tentar discutir um pouco aí sobre educação, mercado, e sempre que possível falar um pouco de groselha também, para não ficar aquele clima pesado, aquela coisa. Vamos tentar fazer um bate-papo mais descontraído, mas sem perder a seriedade, né, que é o nosso objetivo principal. Nossa primeira conversa de hoje, nosso primeiro podcast aí, né, inaugurando o primeiro de vários. Nós vamos tentar falar, nós falaremos, né? E aí, o que a gente vai falar, pessoal? Hoje a gente vai falar de educação digital, né, pessoal? Educação digital, né? Mas a gente tem que se apresentar, né? Tem muita gente que não conhece a gente, né? Vamos começar a falar. Sim. Eu vou falar sobre o tema, depois eu vou falar a apresentação. Eu sugiro a gente começar. Exato, eu sugiro começar pelos mais velhos do grupo. Mais velhos do grupo? Você vai começar então? Boa noite, professor Sandro. Eu sei que é o mais velho. Tá, vamos lá. Eu tenho 42, cara. Já pronto? Vocês querem que comece de novo? Não, tá bom, tá gostoso, tá legal. Vai, Sandro. Não, eu senti que o Petersen ia falar alguma coisa. Não? Começa o Sandro, vai, o Fio começa. Não ia falar nada não, mas não. Eu só ia falar que a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de transformação digital no Brasil, né? Conversar um pouco, uma coisa bate-papo, uma coisa mais tranquila, né? Inauguração do nosso canal aí, nosso podcast, Pode Ciência, né? Legal aí, bacana. E acho que seria só para a gente se apresentar um pouquinho, né? Como é o primeiro episódio piloto aí, né? Vamos falar a primeira gravação, né? A gente falar um pouquinho, né? Qual que é a ideia, por que surgiu essa ideia de montar esse canal, falar um pouquinho de cada um, das suas experiências profissionais e tal. E aí, não sei, o que vocês querem começar? Quem quiser falar aí primeiro aí, fica à vontade. A gente vai falando junto também, né? A ideia é essa, a ideia é ser uma coisa bem descontraída, bem tranquila aí. Quer começar, Romão? Tá bom. Bom, boa noite, quem me conhece, aí tá meu canal do YouTube para acompanhar, incentivado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, vamos tratar com preconceito em quem assistir esse podcast de manhã. Exato. E se quiser assistir de madrugada? Até se você tiver fora do Brasil, não tem denominação para de madrugada, né, cara? Não existe fuso horário para nos ouvir. Com a gente que é lobisomem, né, cara? Eu me sinto discriminado por não ser um lobisomem, né? Só funciona de madrugada. Aí não tem, cara. Vai desejar o quê, né, pro cara? Vai dormir. Desejar o pior. É verdade, né? É verdade. Tá assistindo de madrugada. Vai dormir, cara. É por isso que quem tem preconceito de madrugada não merece. Bom. Vamos lá, Eduardo Romão, com você. Incentivo pro professor Sandro Quirino. Falou, cara, ajuda aí, ajusta seu canalzinho, tá aí no YouTube pra seguir. Eu fiz alguns exercícios e a gente tá fazendo outros projetos aí dentro do canal. Bom, eu sou por formação engenheiro de materiais, tenho uma licenciatura em química, uma licenciatura em física, sou mestre em engenharia mecânica na área de materiais e sou doutor em engenharia e ciências de materiais pela Unifesp, agora recentemente, em 2022. Eu sempre, assim, de uma forma geral, eu não vou ficar me estendendo, porque durante todos os episódios a gente vai falar um pouquinho das nossas qualificações, mas eu tive muito incentivo da minha família para estudar. O meu pai, principalmente, porque o meu avô, por mais que seja um trabalhador rural, nunca se importou com o estudo. Mas quando meu pai trabalhou com alguém que se importou com o estudo, ele percebeu que abria portas. Então, o maior incentivador para eu estudar, para eu poder correr atrás, veio do meu pai, que faltou estudo. Eu, por exemplo, eu terminei minha graduação com 25 anos. O meu pai terminou a dele com 43 filhos. Então, para ele... Meu pai terminou com 3 filhos e 40 anos. Quando a Regiane nasceu, a minha irmã caçula nasceu, no dia que ele nasceu, ele tinha entrado na Univap. Quando ele colou grau, foi o dia que ela fez 5 anos. Então,
ele fazia uma parte da manhã e uma parte à noite. Então, ele sempre incentivou, ele inicialmente queria que todo mundo terminasse o ensino técnico para poder ser uma profissão, mas ele foi vendo a necessidade de ampliar mercados. Como a gente vai discutir nos outros episódios sobre isso, ele incentivou muito a gente, independente do que você fizesse, independente do que depois você formado fosse buscar, ele ajudou muito a gente fazer, não financeiramente até tinha um limite, porque minhas irmãs começaram a trabalhar antes de mim, mas que a gente pudesse ir até onde a gente pudesse, o mais longe possível. Então, no geral, a minha motivação foi o incentivo que eu tive da minha família, porque ele sempre fala, se eu parei no meu 10, esse pode ser seu 0. E estudar hoje, a maior diferença que você pode ter na sua vida não é agregar conhecimento, é agregar valores que vão abrir portas. Perfeito, Eduardo Romão. Bom, seguindo aqui a nossa dinâmica, numa ordem totalmente definida pela minha cabeça, já que sou eu que estou tocando aqui a bagaça toda hoje. Felipe Petersen. Boa. Vamos lá, pessoal. Acho que a ideia aqui da gente estar fazendo essas apresentações aqui, falar mais, né? Acho que a ideia do canal, né? Esse canal que a gente vai tocar por gente agora, né? Ao longo do tempo, é mais a gente tentar ajudar aí o pessoal, dar um insight, né? E, principalmente na área de educação e ciência, né? Tentar passar as coisas que estão mais quentes aí, tentar utilizar da nossa expertise, né? Nossas experiências de trabalho, né? Para ajudar o pessoal aí, que às vezes tem diversos problemas ou tem diversas dúvidas aí, acaba digitando qualquer coisa lá, vou digitar no YouTube. E aí acaba encontrando, às vezes, informações que nem sempre são informações boas, né? Então, e aí a gente tenta dar essa suprida aí, dar uma melhorada, né? E sempre tem dúvidas, né? Que a gente com os professores, né? A gente já dá aula há bastante tempo, já vou falar mais da minha experiência, mas acho que todo mundo aqui, né? Como já tem bastante tempo de experiência de aula, sabe, né? Das demandas, muitas vezes de alunos, de amigos, às vezes de colegas que chegam pedindo sugestão. Professor, é legal? Será que é legal eu fazer uma pós? Será que eu preciso? Como é que estão as coisas, né? Ou amigos mesmo falando, não, tá começando a dar aula, vale a pena? Como é que tá o ensino superior hoje, né? Então, acho que é mais ou menos essa pegada, né? Então, eu sou o Felipe, eu já tenho bastante experiência, há um bom tempo já de professor, lecionando já, também sou da área de física, área de ciências exatas, né? Voltado para a simulação computacional, fiz todo o meu mestrado, meu doutorado na Universidade de São Paulo, né? Fiz o pós-doc no ITA também, e ao longo desse tempo aí, o que mais fui pegando é a experiência acadêmica, né? E agora deu um pouco de pausa, né, da parte acadêmica, a gente pode também discutir sobre isso, né, quais são os fatores que fazem também as pessoas deixarem de fazer pesquisa acadêmica no Brasil, acho que isso é um tema importante para a gente puxar para frente e tal. E agora eu estou entrando mais no mercado corporativo, né? Então já no mercado corporativo eu já estou aí, vamos botar aí uns 3, 4 anos já a mais, né? Mas eu sempre dei aula, sempre lecionei, eu sempre tive carinho, sempre tive paixão de educar, de ensinar. Então acho que eu enxergo essa nossa iniciativa, esse projeto aqui, de forma bem positiva para isso, né? Acho que também é importante a gente também enfatizar, né? E deixar claro também para o nosso público geral, os nossos inscritos que estão chegando, né? A ideia realmente é ser passar bastante informação, conteúdo de qualidade e que tenha respaldo, tenha veracidade, né? Então, os temas aqui que serão tocados a gente, claro, sempre com bastante bom humor, sempre brincando tudo, mas não deixando de abordar tópicos sérios e necessários, né? Isso é importante isso aí. Mas é isso. Vamos lá então. Então, seguindo aqui o jogo, né? Vamos passar a bola agora pro nosso magneto aqui do X-Men, o maior especialista em eletromagnetismo que nós já conhecemos na vida. Boa! Professor Sandro Quirino, dê as honras. Falei, galera. Fala, colega. Bom, essa é a minha entrada, gente, no canal que eu tenho por aí. Sou um imigrante digital, assim como os outros 3 colegas aqui. Nós somos imigrantes digitais, né? Ninguém nasceu aqui com um tablet na mão, mas uma coisa que nós convergimos em termos de ideia é que a gente é imigrante digital. A gente tem que chegar, entender os assuntos, eles geram algumas inseguranças na gente, em mim pelo menos gerou muita insegurança, só que eu já venho trabalhando com esse troço desde 2015.
apanhei que nem mala véia lá atrás. Hoje em dia já não apanho mais, até dou umas burguadinhas também. Mas... Agressivo. Bastante, cara. O que eu consegui fazer, eu consigo fazer com o digital já é quase que ser ainda um imigrante, né? Eu não nasci com um tablet na mão, mas eu já tenho uma fluência razoavelmente boa e tenho um convencimento gigantesco de que se a gente não migrar, não aceitar essa questão aí de que o mundo digital faz parte do nosso mundo real, ele é uma componente aí muito forte, em alguns aspectos até pode até superar isso, a gente vai ficar meio para trás em algumas coisas. E um dos objetivos então do nosso canal é a gente conseguir fazer isso também, gente. Que vocês tenham aí suas habilidades desenvolvidas, seus pensamentos, vocês consigam se aprofundar em vários pensamentos relacionados com educação e profissão, com a nossa colaboração. Nosso objetivo aqui vai ser fazer essa colaboração e uma colaboração digital, né? 20, 30 anos atrás, essa colaboração tinha que ser escrever um livro, né? E hoje em dia essa colaboração é um podcast por semana, sem contar os outros 300 mil podcasts que tem por aí. São livros, né? Livros digitais que estão saindo a cada 1 hora, 2 horas, e todos eles têm seus objetivos. O nosso aqui é colaborar com vocês com essa questão aí de educação e a profissão. Bom, eu sou licenciado em Física. Na época da licenciatura minha era ainda uma coisa meio aterrorizante, porque era licenciatura e bacharel junto. Um pouco diferente do estímulo do professor Romão. O meu estímulo foi, digamos assim, com instrumentos agropastoris. Eu repeti a 6ª série, e aí eu ouvi uma frase muito bacana do meu querido pai, que foi: cara, você pode escolher entre o cabo de enxada e a caneta. Você tem as 2 opções, aí se sinta privilegiado. Foi mais ou menos essa frase, gente. Bem estimulante, né? Bem estimulante. Super, super. Para alguém com 12 anos de idade, foi muito legal e graças a Deus eu consegui. Tinha sido uma escolha bem difícil, né? Foi, na época foi muito difícil. Aí eu acabei optando pela caneta, fiz a licenciatura. E no caso, bom, eu também me identifiquei bem rápido que eu não tenho lá muita habilidade para trabalhar em ambiente agropastoril. Não sei se tem para trabalhar, tá, gente? Mas em ambiente agropastoril eu também não tive muito sucesso, não. Aí eu fiz a licenciatura. Minha licenciatura, ela ainda acontecia no modo, vamos chamar de híbrido, era a licenciatura e o bacharel junto. Então não sei se isso para dizer que eu me lasquei muito. Depois disso eu fiz o mestrado e o doutorado no INPE. Nos 2 momentos eu estava trabalhando em empresas, então eu fiz o mestrado como a proposta do mestrado sendo um problema que tinha que ser resolvido na empresa. Graças a Deus eu resolvi. O doutorado também era um problema, literalmente, uma coisa bem voltada mesmo para terminar e utilizar. Principalmente devido a esse contato com a indústria meio cedo, aí, logo que eu me formei, eu sempre fiz projetos, né, na indústria. Teve uma época que eu cheguei até um CNPJ, mas acabei não progredindo muito com ele, não. E a aula estão percebendo que tem visitantes aqui, né, gente? Não é aqui em casa, mas enfim. Aula, eu sempre gostei de dar aula, gosto até hoje, curto demais mesmo, principalmente porque eu gosto de ver a transformação nas pessoas e eu consigo fazer essa transformação, basicamente porque ela correu em mim, eu gostei e tal, e vamos por aí. Então, eu sempre comecei a dar aula particular já lá na faculdade e tal, e aí depois que eu terminei a faculdade, todo o meu trabalho de mestrado, doutorado, trabalhar com empresa, foi sempre acompanhado de aulas particulares. A partir de um determinado momento, essas aulas foram para o digital. E aí eu comecei a trabalhar também com o digital. Então eu sou uma soma, digamos assim, de um processo de inserção no digital e agora praticamente com uma imersão, né? 99% do meu dia a dia é através do digital.
sou mestre doutor. Tá? Os assuntos aí a gente vai tratar mais pra frente aí, quando alguém tiver curiosidade, se é que tenha. E, enfim, galera, esse sou eu. Perfeito, perfeito. Bom, aqui no final, né, vou trazer aqui a jogada para mim, né, a bola para mim. Já me apresentei para vocês, meu nome é Alfredo, eu leciono desde 2009. 2009 eu estava no meu último ano, né, penúltimo ano da faculdade, mas já lecionava. Já dei aula para ensino básico, ensino infantil, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, curso na área da saúde, engenharia, enfim. Uma das grandes diferenças que eu tenho aqui para os meus demais companheiros, eu sou o único não doutor da bancada. É um absurdo isso. Estou esperando a qualquer momento ser demitido por eles. Espero que isso não aconteça. Né? Espero que não seja tratado aqui com preconceito. Mas, brincadeiras à parte, eu fiz engenharia química e fiz mestrado na área de ciências, né? Em eletroquímica, inibidores de corrosão. Comecei a fazer meu doutorado, todos eles na Universidade de São Paulo. Mas em determinado momento eu percebi que o doutorado ele não ia me oferecer aquilo que eu precisava no momento. E eu resolvi investir o meu tempo, investir a minha preparação num outro curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, Engenharia de Computação, sofrendo a influência de alguns amigos, não vou citar. Não sou esse tipo Vamos deixar pro pessoal descobrir. Não. Vamos deixar pro pessoal descobrir, né? Vai ser assim, ó. Descubram quem foi. Não vou falar quem foi, né? E fazendo essa migração, né? Diária, né? Saindo aí do doutorado, voltando, né? Dando um passo para trás, para dar 2, 3, 4 passos para frente, entrando nessa área aí da engenharia da computação. Pegando, inclusive, essa brecha da área da computação, o nosso tema é justamente falar sobre a educação digital no Brasil. Para isso, nós vamos selecionar algumas perguntas, alguns tópicos que nós vamos discutir e tentar analisar um pouco desse panorama, como que isso foi alavancado pelo período de pandemia, pelo período pós-pandemia, quais as consequências disso no ensino, quais as consequências disso para as universidades e as consequências também para os alunos, tá, pessoal? Então, a ideia é discutir um pouco sobre isso. Eu vou aqui fazer a mediação, mas em determinados momentos também vou falar o que eu penso. Mas a ideia é deixar aí os nossos companheiros, nossos amigos, nossos colegas aí de bancada falar um pouco sobre aquilo que nós construímos ao longo desses anos de carreira e quais são as impressões que nós temos dessas mudanças, tá? Para começar essa discussão, nós separamos aqui uma primeira perguntinha na nossa pauta, né? Aqui o trabalho é sério. É o primeiro podcast, mas é sério. Pessoal, com a pandemia, né, da Covid-19, vocês acham que ela trouxe ou ela formou algumas oportunidades aí em termos educacionais? Surgiram oportunidades digitais ou não digitais que a pandemia ela trouxe para a gente? O que vocês acham? O que mudou, né? O que mudou com o Covid-19 na área de ensino? Quem quer começar? A gente percebeu, né, que mudou muito, né, pessoal? Não tem como negar, né? Acho que a pandemia foi um divisor de águas, acredito, na educação, tá? Muito por causa toda essa situação que foi emergencial e inesperada. Então, você percebe nitidamente toda a mudança organizacional, ou tentativas de mudanças organizacionais em relação às instituições de ensino, né, superiores ou ensino básico, de se adequar à nova dinâmica devido a essa pandemia que ocorreu, né, em 2019, 2020, 2021, e agora a gente, né, eu acredito que já passou aí, pelo menos mais grave, mas ainda em estado de alerta, porque vira e mexe a gente está recebendo informações novas aí na China, e estão tentando controlar lá ainda, então tem sempre essa apreensão se vai ter uma segunda, terceira onda mais forte, então está sempre tendo variantes novas, e então eu acredito que foi fundamental, muito comportamental também da sociedade como um todo, tá? Eu percebo que isso também reflete demais na educação. Então, eu percebo que a população em geral, não só dentro da educação, mas a população geral, a sociedade em geral, se tornou um pouco mais introspectiva.
por causa dessa coisa de ter que ficar em casa, de ter perdido um pouco daquele contato social mais próximo, ter aquela cautela e tudo mais, e isso com certeza impactou na dinâmica de educação, na dinâmica de ensino, né, em todas as esferas, né, com certeza. Para mim, foi divisor de águas. Perfeito. Eduardo Romão, contribua com a sua sabedoria. Você obrigado. acha que surgiram oportunidades com a Covid-19? Oportunidades em termos educacionais, né? Vale ressaltar todo o nosso respeito às vítimas e tal, oportunidades em termos educacionais. Bom, se a gente for olhar no geral, o período de pandemia, que foi o início do afastamento das pessoas, as restrições, principalmente o ensino remoto, ela permitiu uma universalização. Existem alguns trabalhos que tratam sobre isso, no sentido de você olhar que todo mundo vai ter que ter o acesso à informação, à tecnologia. Por outro lado, foi também desafiador quando você vai para o lado do docente, que muitos docentes tiveram que reaprender novas ferramentas, novas tecnologias, adequar as suas aulas naqueles momentos de presenciais para que se tornasse, dentro dos recursos possíveis, a melhor aula dentro do melhor recurso. Você aprender novas plataformas, novas ferramentas de utilização. Então, nesse sentido, você olhando a pandemia, você universalizou a informação e acesso à tecnologia. Por outro lado, eu não posso dizer que foi igual para todo mundo, porque cada um de nós aqui, somos 4, cada um, se nós olharmos uma análise crítica, uns mais, outros menos, dominamos. E existem aqueles que não conseguiram plenamente dominar. Então, isso existe. Existiu no meu ponto, essa melhoria. Por outro lado, a gente descobre que existe também uma questão de infraestrutura, de como você vai universalizar essa tecnologia. Quando você pega, assim, regiões onde você olha muitos alunos acessando a internet pelo celular, né? Como é que você consegue, de algum momento, manter a qualidade? Como é que você vai comparar esse aluno que está acessando via internet de celular com um aluno, por exemplo, que tem uma banda larga, sabe? Nesse sentido. Então, nesse ponto, houve a universalização, mas o que é correto é que a gente pense que nos próximos anos a gente possa melhorar esse acesso, porque é um dos grandes problemas que a pandemia trouxe para o ensino, dentro do ensino remoto, que condições essas pessoas, boa parte da população assistiu às aulas. Perfeito. Eu concordo com o Romão, mas eu acho que também é importante destacar, né, porque são oportunidades que surgiram, né, com a pandemia, mas é importante destacar que a pandemia ela derrubou muitas barreiras e criou novos paradigmas na educação, tá? Então, e com isso, se acaba surgindo novas oportunidades, porque teve essa mudança comportamental. Cite uma. Bom, simples, né? Por exemplo, a educação digital como si, né? Então a gente já teve um olhar maior, né, para a educação digital, né? Então, para ferramentas inclusivas digitais, né, pelo fato do distanciamento. Então, acabou surgindo novas oportunidades. Então, você vê vários nichos na relação de digital, então, desde o surgimento de marketing digital mais incisivo, desde conteudista, um aumento expressivo de cursos EAD, educação à distância. Então, você teve um direcionamento maior para metodologias assíncronas, por exemplo. Entendeu? Então, isso e dentro dessas mudanças, desses paradigmas comportamentais, se geram novas oportunidades. Então, observa-se que o avanço tecnológico acabou sendo uma ferramenta a mais para que a educação se adequasse ao momento. Só que tem uma diferença, porque não é somente ao momento, se tornou algo que chegou para ficar. Entendeu? Então, não é simplesmente, vamos desenvolver melhor a nossa comunicação digital, porque temos o distanciamento e depois volta tudo normal, as coisas voltam, se estabelecem. Não, muito pelo contrário. Tanto que isso se reflete não somente na educação, mas no mercado de trabalho. Então, por exemplo, você acabou
teve várias oportunidades de trabalho no corporativo, por exemplo, que você não precisa estar mais indo para o escritório, você está fazendo modelos híbridos ou totalmente teletrabalho. Então isso se refletiu, esse comportamental se refletiu não somente na educação, que foi seguindo esse viés, mas no contexto geral social. Então, você teve isso acontecendo no trabalho, você teve isso acontecendo, por exemplo, na medicina, então você tem a telemedicina também, e chegou para ficar, entendeu? Então, foram ideias que, teoricamente, elas já tinham uma base, elas já tinham uma raiz, mas que não eram tão consolidadas e que foram forçadas a ter um destaque maior devido à pandemia. A pandemia forçou esse avanço, tá? Então, e aí com isso surgem as oportunidades. Então, por exemplo, conteudista digital, por exemplo. Então, isso não era uma coisa assim que se tinha tanta atenção, né, do modelo tradicional. O modelo tradicional era aquele modelo que a gente estava falando, né? O professor em sala e tal, ele passava, lecionava, os alunos ficavam em sala, assistiam a aula e tal. No máximo ele tinha um repositório online, mas normalmente era apostilado, por exemplo. Isso já não existe mais. Isso caiu por terra, totalmente. Então, a pandemia serviu para acelerar essa inclusão digital e, com isso, gerar novas oportunidades. Então, vira e mexe, você tem uma criação de novas profissões, por exemplo, e que você não pensava nem há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, máximo. Até, isso reflete até na cadeira das instituições de ensino superior. Então, hoje em dia, você tem lá em cursos novos que saem daquele espectro de cursos tradicionais, como engenharia, ciências exatas, matemática, física, biologia. Você tem cursos assim que você fala, pô, nossa, os caras estão dando um ensino superior em marketing digital, por exemplo. Então eu enxergo isso forte. Essas são oportunidades que estão surgindo assim, forte. Né? Agora, restringindo para a área educacional, é exatamente isso. Né? Então a gente tem como o maior ponta de lança, assim, como exemplo, é os ensinos EAD. Tá? E aí, mas aí é uma discussão um pouquinho mais... Isso, não vamos atropelar a pauta, não vamos atropelar a pauta. Dá mais carinho, porque tem muita coisa ainda para ser falada. Bom, passando aqui para o Prof. Quirino, até na apresentação, né, inicial dele, ele falou que nós sabemos, né, que ele é o mais experiente de nós dentro dessa área. Ele já atua aqui no ensino digital desde quando tudo isso era mato. Prof. Quirino, Prof. Quirino, por favor, seriedade. Esse momento de pandemia, né, esse pós-pandemia, para você que viveu bastante o pré-pandemia, né, no mundo digital, o que a pandemia trouxe de novo, né, que você não via antes dela acontecer? Bom, com relação às oportunidades, eu concordo com os dois colegas aí. E eu acrescento que esse período que nós passamos aí, ele foi mais um amplificador também, porque tinha várias funções que elas ficavam restritas a bem poucos lugares, bem poucas pessoas, e com a chegada da pandemia, com a chegada aí desse momento infeliz nosso aí, essas funções começaram a ter um destaque gigantesco. Elas já existiam, já aconteciam, mas eram bastante tímidas, né? Tem um player aí do YouTube que, de vez por outra, ele fala que ele não conseguia imaginar, ele não tem certeza se o YouTube, por exemplo, iria monetizar ou não, se as coisas fossem como eram até 2018, 2019, por uma questão de fluxo de pessoas, fluxo de tráfego de gente e tal, isso aqui. E com esse período, isso ficou bem mais reforçado, né? O YouTube praticamente que virou uma empresa onde pessoas trabalham para o YouTube produzindo conteúdo, e isso ampliou brutalmente durante esse período. Né? Várias funções apareceram de fato mesmo. E só que aí você fala do que eu vi, né? O que eu enxergava lá atrás. Muita resistência das pessoas com relação a aprender através dessa janelinha. As pessoas não tinham dificuldade de aprendizado. O que elas tinham era um preconceito mesmo. A janelinha não consegue entregar a qualidade que o presencial consegue. E a pandemia acabou
goela abaixo falando, cara, pode ser que não, mas agora vai ter que mudar. E isso aqui vai ter que entregar do mesmo jeito que o presencial entrega, no sentido do contato direto, né? Então, esse elemento, eu noto que é um elemento, para mim, o mais forte deles. Antes da pandemia, a maneira como o pessoal enxergava essa relação do ensino, do contato educacional e ensino, educação e ensino. Esse contato via a janelinha, que era bastante frio, era bem difícil conseguir convencer alguém a estudar pelo digital, o interesse tinha que ser bem grande, quase que uma urgência pessoal. E depois desse momento, ou até mesmo durante, obviamente foi necessário, mas a gente está meio que saindo aí, né? Tem notícias não muito agradáveis, muito mundo afora aí, mas não imagino que vai ser igual antes, né? As pessoas já estão muito mais abertas a conseguir aprender, evoluir pra caramba, e a grande prova disso é o que o Phil falou, da questão das corporações utilizarem isso gigantescamente no modelo home office, e esse modelo home office não é um cara coxando parafuso lá do outro lado, não. É um cara fazendo gestão de ideias, gestão de conhecimento. É uma coisa em que ele tem que conversar com outras pessoas e fazer um processo de ensino e educação ali para aquele setor, para aquele local, mas ele tem que fazer esse processo de educação e ensino de forma extremamente correta, né? Que é uma questão empresarial, corporativa ali e tal. A sensação que eu tenho que isso lá em 2018, 2019 era bastante resistivo, tinha assim, uma resistência gigantesca a isso. E agora não se tem mais esse troço, quebrou esse paradigma, né? Então o que eu vejo antes e o que eu vejo agora é literalmente, de novo, por uma situação não muito agradável, né? Mas é literalmente uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, uma educação, literalmente, né? Educação, conjunto de hábitos e comportamentos de um certo conceito. Literalmente uma nova educação mesmo, um novo comportamento com relação ao digital. As pessoas conseguem experimentar o digital, elas conseguem ter experiência, elas conseguem sair de uma ação digital tão contente com relação ao ensino quanto era quando ele tinha uma aula presencial com alguém. Então isso é uma coisa muito, muito louca mesmo, essa mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que para mim é o que mais se destaca. Não, com certeza, né? E foi o que eu tinha comentado até com o Alfredo já, né? Que eu falei, né? O grande, assim, restringindo para o nosso mundo educacional, né? Acho que o grande reflexo, assim, o grande exemplo, assim, de metodologia, né? Que usufruiu bem teve toda essa necessidade de pandemia, né? Dessas coisas de educação à distância, foi exatamente o EAD, né? O modelo de EAD que, apesar de a gente ter algumas ressalvas aí, foi o grande carro-chefe durante toda a pandemia. Inclusive essas, do jeito que você fala legal essa questão da ressalva, porque inclusive elas permitem hoje em dia diálogo, conversa, e me parece que 2018, 2019, o contato que eu tenho também era que existia, assim, não era nem ressalvas, mas eram rejeições mesmo. Não, exatamente, isso aqui não. Exatamente. Né, então, é muito louco isso que você está falando, essa questão, até a conversa sobre essas novas funcionalidades do processo de ensino-aprendizagem, elas mudaram muito, né, cara? Perfeito, exatamente, né? A gente tinha muita restrição, muita ressalva, né? O modelo EAD, eu particularmente ainda tenho, até queria saber aí de vocês, eu vou jogar aí a provocação na mesa aí, né? Justamente com relação ao EAD, né, pessoal? Até aproveitando você quer puxar? que o nosso puxar. mediador deu uma saidinha. Isso, não, eu ia falar exatamente isso. Puxa aí então. Pode puxar, Eduardo. Puxa aí pra gente aí. O que a gente acha do EAD? Mas aí eu queria começar a dar minha opinião em cima disso que vocês falaram, depois partir pro
Mas bota pra na gente ir pra mesa, bota na próxima mesa aí, pergunta. bota na mesa a explicação aí. Quando a gente tá. Voltar na mesa. Quando vocês falaram toda essa questão da adaptação, do modelo, vocês falaram do modelo frio da relação professor-aluno, a gente percebe que a tecnologia ajuda. Por exemplo, antigamente o professor ia dar um exercício de termodinâmica que ele desenhava na lousa um ciclo termodinâmico, ou ora, alguma coisa mais complexa, e às vezes essa habilidade artística do professor, o aluno traduzia. Quando você põe um simulador, alguma coisa que assemelha a uma explicação, isso aí nós temos várias fontes ou open sources aí conhecidos que permitem que você faça isso. Você, por exemplo, vai mostrar como que é feito uma simulação de um processo de transmissão, uma transferência de calor que eu citei aqui, um fenômeno físico, isso contribui. Sim, mas aí sim, chega um sim, ponto que a gente, como nós quatro somos de ciências exatas, a gente tem uma coisa muito gostosa que são as atividades práticas, né? Temos aí os experimentos, os roteiros que nós criamos, hoje já estão prontos conforme módulos. Existem vários. Deixar claro aqui que a gente não está fazendo nem propaganda, mas a gente, pela vivência nossa, nós tínhamos módulos experimentais prontos que nos permitiram, às vezes, até criar coisas, melhorar. Isso aí foi um trabalho aí nos últimos anos, que eu tive aí a parceria do professor Felipe e o professor Alfredo em algumas coisas que nós fizemos juntos. Sim. Se Deus quiser, esse semestre agora, eu e o Sr. Sandro, a gente também vai estar aí para ajudar. Mas esse que você está puxando... Mas, pegando esse gancho... Isso, é legal você estar puxando esse ponto aí. Puxando o gancho agora... Dos grandes restrições do EAD era exatamente isso, né? O EAD, ele não suportava algumas tecnicidades de alguns cursos que demandava necessariamente um tipo de aula, uma didática mais instrutiva, mais presencial em laboratório. Só que a gente viu, por experiência nossa de estar dando aula, que em algumas situações, não que ele substitui completamente, mas que em algumas situações o laboratório virtual auxilia. Então, por exemplo, você passar um laboratóriozinho virtual para um colégio, uma sala de nono ano, ou para até mesmo alguns laboratórios básicos assim de física para ensino superior, a gente viu que isso é possível com os laboratórios virtuais. Então a gente tem diversas ferramentas aí de laboratórios virtuais que dão esse respaldo, então eles reproduzem o experimento e tal. Não é 100% estar em loco num laboratório, porém ele dá pelo menos para o aluno a percepção e o insight do que o experimento quer passar, e com isso realmente ele acaba auxiliando para que o aluno entenda e veja o experimento ocorrendo, tá? Da prática, né? Mas o ponto... Pode falar. Vamos lá. Você está falando, muito louco isso que você está falando eu quero acrescentar aí um termo que também apareceu devido ao EAD, devido a essa imersão online que o mundo passou, né? Eu tento não usar muito a palavrinha aí, porque ela, né, não é uma palavra que lembra coisas boas para todo mundo, então eu sempre vou falar desse momento. Quando eu falar do termo momento, vocês entendam que eu estou me referindo aí ao período da pandemia. Uma palavrinha que surgiu nesse momento aí foi o tal do nicho, né? Nicho, até existem sites aí, existem blogs aí que tem, cara, textos gigantescos explicando o que é nicho, isso e aquilo. E aí, quando você fala sobre em determinadas situações e tal, me vem à mente esse conceito do nicho. Para determinados nichos de alunos, cara, isso é fantástico, porque ele não teria, e eu tenho uma historinha pessoal, né, se vocês quiserem para comentar sobre isso, mas ele não teria nem por milagre, cara, acesso a algumas interpretações que a gente pode dar a partir do ensino online, se não fosse o online, se não fosse o trabalho virtual. Você pegar algumas pessoas de ensino médio aí que estudam em escolas que são literalmente remotas, não necessariamente zona rural, mas zona urbana, mas cidade distante mesmo. Cidade que sejam fora aí dos grandes centros, dos eixos aí. E geralmente um canal do YouTube chega. E um bom professor de física ou de química não vai conseguir chegar lá.
mais o canal do YouTube chega lá, se tiver internet, mesmo ruim, chega. Um blog, um site, e com esse blog, site, com esse canal, cara, a gente consegue falar de assuntos, falar de temas que você não falaria se não fosse esse aspecto do online. Então, essa perspectiva de você olhar para o online como sendo mais uma ferramenta, ou o EAD como sendo mais uma ferramenta, e não como sendo um mecanismo substituição, porque não é, nem na concepção nunca foi, isso é muito importante, cara. Extremamente importante. Olhar para ele como complemento. É assim, eu até levo em consideração a fala de vocês quando vocês estão falando de física, química, até biologia, ou qualquer outra disciplina que você tem que usar um recurso desse, como um entendimento do fenômeno, sabe? Por exemplo, uma simulação de um movimento retilíneo uniforme, uma reação química e tudo mais, é interessante, até concordo. O que, para efeito de entendimento de fenômeno didático, eu achei excelente isso, até porque, às vezes, o próprio aluno, se você apresentar em sala de aula e é um open source, por exemplo, ele pode acessar a qualquer momento de novo na casa dele e ele vai usar. Por outro lado, quando você vai pensar em alguns cursos, onde esse fenômeno, você tem que pegar aqueles dados, ver variáveis, por exemplo, uma parte científica, um simulador perfeito, ele vai dar um resultado conciso e até repetitivo, porque ele, de acordo com o simulador, ele tem algumas premissas prévias de programação. Por outro lado, a questão do erro, a questão de uma preparação, o erro humano, sabe? Porque quando você faz uma experimentação, ela tem fonte de erros, e aí você tem essa importância. Eu estou falando pela experiência que eu tenho na parte de instrumentação, por exemplo, régua, paquímetro, micrômetro, até a parte de laboratório de química, para o aluno entender que aquele resultado, ele também tem que vir com a prévia. Então, não podemos isolar o EAD e do presencial, porque o EAD não é substituto, mas sim é recurso. E aí vem a pergunta, Isso, que aí a gente vai tocar aqui. Em relação ao EAD, ele pode estar sendo comprometido pelo ensino híbrido? Viu? Pode começar. Então, acho que vocês já responderam, né? Eu acho que aqui todo mundo tem mais ou menos a visão que nem a minha. Você já deu basicamente o que eu ia falar. O EAD ele é um complemento, né? Ele não é uma substituição, né? Assim, eu acredito que o modelo híbrido ele possa se adequar melhor justamente para essas demandas e necessidades, porém o EAD como somente a única ferramenta exclusiva de educação, para mim não funciona, não dá certo. Estaria fadado ao fracasso. Então, eu acho que tem situações que você pode inserir uma metodologia de educação à distância, com certeza, por exemplo, alguns tipos de disciplinas, ou, por exemplo, alguns cursos que você oferta online, que você pode ter as gravações de aula de forma síncrona, funciona perfeitamente, porém, em alguns casos, que foram os que vocês tocaram, que envolve que tenha que envolver uma questão um pouco mais técnica, que você tem que disponibilizar de um espaço para poder fazer um treinamento, para você poder fazer um insight, para você fazer um experimento, aí sim você teria que ter um modelo híbrido. Mas eu não descartaria totalmente a educação à distância, justamente por isso. Então, eu acredito que o modelo híbrido ele vai ser... Eu acredito ter a seguinte leva. Tentaram-se, forçadamente, por causa da pandemia, fazer a educação à distância corretamente. Eu acho que foi o melhor procedimento que deveria ser feito, porque não tinha o que fazer. Mas eu acredito que agora vai ter uma readequação híbrida. Então, o pessoal vai começar a adaptar a metodologia estritamente EAD para uma coisa mais híbrida, e aí vai se ter um refinamento do EAD. Então, o EAD ele vai ser usado de uma forma mais inteligente para situações que envolvem, que você pode aplicar o EAD de forma correta, e em situações que envolvem que você tem que ter uma prática, você tem que estar em laboratório, aí vai ser então um modelo presencial. Tá? Então, eu acredito que agora a vertente vai ser o híbrido, mas que não que vai comprometer o EAD, ele não vai acabar com o EAD. O EAD vai continuar existindo, porque
dê o resultado. Então, assim, por mais que a gente entenda, eu tenha vários vieses de críticas, mas será que o aluno está mesmo aprendendo? Será que o aluno está se dedicando? Será que. Mas quando você projeta um curso à distância de forma bem estruturada, o aluno aprende. O aluno aprende sim, principalmente quando o aluno tem um interesse. Então a gente não pode julgar o EAD por quem está usando. A ferramenta é a ferramenta por si só, mas quem a está utilizando é que deve saber como manusear. Então a gente não pode. Eu vejo, né? Eu vejo muitas vezes que a ferramenta EAD ela é mal utilizada, seja por motivos de comprometimento, de engajamento, ou por motivos mesmo de empresas fazerem financeiros, porque querem economizar, então vão empurrar para você de qualquer jeito. Então, mas não é uma ferramenta a ser descartada, então eu não acredito que o híbrido vai comprometer o EAD. Eu acho que o híbrido ele vai entrar, vamos dizer assim, vai melhorar o sistema de EAD, tá? Então, essa é uma visão que eu tenho. Não sei o que vocês acham. Eu comungo isso também. Eu vejo que o EAD ele não vai ser comprometido pelo híbrido. Ele vai ser melhor alocado. Quem vai estar comprometido pelo EAD são as pessoas que pensam naquele EAD clássico completamente, que é o full time, você na frente da telinha, sem qualquer tipo de interação mais humana. Esse realmente vai estar comprometido, porque as pessoas, assim, a gente nunca pode esquecer que viver é uma coisinha aí de interação humana, né? Não tem jeito. E então a alocação do EAD, ela realmente vai, eu vejo que ela já está sendo feita, né? E aí existem quem aceita um EAD, por exemplo, cursos de engenharia já no primeiro ano, outros que não e tal. Isso é um assunto que também Eu ia provocar isso, eu ia falar o que vocês daria acham do EAD umas em 15 engenharia. lives. Eu posso começar falando isso, que eu sou completamente contra isso. E aí mas por que você é contra? Porque faz 10 anos que eu vejo EAD, cara. Eu nasci do EAD, eu só passei na faculdade por causa do EAD, eu estudei pelo Telecurso 2000 era um EAD na TV ainda. Teve gente que fez lá os cursos da Continental, os cursos do Instituto Universal Brasileiro, tudo aquilo de lá era EAD. Só que, cara, aquele EAD nunca deixou de lado o relacionamento humano. Faça esse experimento na sua casa. Pro criador de conteúdo daquele EAD montar um conteúdo que eu poderia fazer na minha casa, que era na roça, lá nos anos 90, num lugar que Malemar tinha energia elétrica, e ele conseguia elaborar um experimento que eu conseguia fazer e não botar fogo em nada, mano, esse cara tinha que saber muito bem o que era essa comunicação à distância, comunicação com um ser que você não sabe muito bem o que ele vai fazer, mas você vai induzi-lo a fazer algo que não gera prejuízo nenhum e tal. Mas todo esse processo do ensino à distância, ele tem um lugar. Esse lugar não é substituir o ensino presencial, né? Eu percebo isso. E aí, quando a gente fala de até onde que vai, então? Até onde que você pode colocar, que é a provocação tua, né, Fio? É mais ou menos isso, né? Até onde você acha que o ensino, que o EAD é bom? Qual o nível de full dele, né? De completo, né? Até onde? Cara, nisso eu já falo há um bom tempo, cara. EAD é muito bom para um segundo conhecimento, para um segundo momento de aprendizado. Se você vai no primeiro momento de aprendizado, vou fazer minha primeira faculdade à distância. Cara, eu não se recomendo. Se você tiver uma presencial por perto, opte pela presencial, porque para mim é super, super, super mega trivial perguntar para alguém: você entraria numa casa feita por alguém que não é engenheiro civil, que não tem qualquer tipo de formação em engenharia civil? Não, eu entraria sim, eu tenho certeza, cara. Você não está respondendo de forma, vamos dizer assim, honesta com você. Se souber que um médico, ele se formou por dicas do YouTube e ele não passou por nenhum processo de avaliação, cara,
eu não quero conviver com esse cara. Esse primeiro contato, eu estou nominando desse jeito porque eu não consigo achar outro nome. O primeiro contato com a vida profissional, eu não consigo aceitar como o EAD sendo o melhor. Depende das áreas. Você vai fazer um curso de história. Cara, eu não sou um cara muito especialista nessa parte de humanas. Então eu não sei até que etapa você pode colocar ali. Mas eu sei, tem colegas de história, inclusive colegas que fazem trabalho junto com a física, recuperação de cenários, né? Recuperação de telas, de pinturas e tal. E é uma galera que, quando eu comecei a conviver com esse pessoal, eu comecei a enxergar um lado da história que eu não fazia, do curso de história, que eu não fazia a mínima ideia de que existia. Que eu chamei de a parte experimental da história. Mas eles faziam lá eles têm alguns procedimentos para se procurar, para se estudar, por exemplo, procurar saber qual é a cor correta da tela e tal. Cara, é um troço que você tem que ter um trabalho de campo. Então, na primeira formação, de novo, é um nome que eu estou gerando aqui, por eu não saber se tem um nome técnico ou não, a primeira formação, ela tem que ser no ambiente presencial, tem que ser mão na massa, tem que ser sentir a profissão, sentir o experimento que envolve a sua profissão. Do segundo em diante, você já tem maturidade para daí sim ter aí é o que o Phil falou lá olhar pela perspectiva de quem está fazendo. Não num segundo momento, espera-se que você já tenha uma noção profissional. Você já sabe a distinção entre profissão e função, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, e aí beleza. E aí o ensino à distância começa a ser muito bacana, porque começa a criar oportunidades que até então você não teria. E aí eu volto de novo à minha história. Eu tive a oportunidade de acessar um ensino de extrema qualidade, que foi a Unesp, lá onde eu me formei, na graduação. O EAD não substituiu a Unesp. Inclusive, eu tinha professores lá dentro que participavam do Telecurso 2000, e esses professores falavam isso. O objetivo é que o ensino à distância permita novas oportunidades, mas não é fazer um novo profissional de uma forma completamente diferente, né? Então eu realmente, cara, eu não acho que o EAD vai ser comprometido pelo híbrido, ele vai ser melhor alocado, e com essa questão da provocação do até onde vai o EAD, é o primeiro ensino, cara. Para o seu primeiro contato profissional, putz, não rola. O primeiro contato profissional, para mim, ele tem que ser um modelo presencial. Você pode ter auxílios, mas vá no presencial. Eu concordo, cara. Isso é até uns efeitos colaterais, né? Mas não é só do EAD, né? Mas eu acho que é de toda essa questão, já que a gente estava falando de educação digital, né? Isso é até um dos efeitos colaterais, né? Parece que ficou mais fácil, porque antigamente a gente tinha aqueles vendedores de sonhos, né? Que existiam, que os caras que vendiam cursos na rua e tal, aquela coisa vendedor assim, de Barça, né, cara? Vendedor de Barça, né? Mas parece que hoje ficou mais acessível esses tipos de vendas, de cursos rápidos, aquelas coisas assim que você tem que ter uma atenção, né? Então, por isso que eu falo, é um dos efeitos colaterais da educação digital como um todo, né? Não só pelo EAD. O EAD é o instrumento, né? É a ferramenta. Cara, né? é isso que você falou. Olha, contrapondo isso, né? Mas contrapondo isso, a gente tem outros exemplos maravilhosos. Então, por exemplo, você pode entrar lá na página do MIT, tá lá o nosso professor lá dando uma aula sensacional de... Cara, eu fiz 3 cursos com eles na graduação, cara. Então, você pode fazer complementos da sua graduação assistindo aulas de outras instituições tão renomadas e tão qualificadas, entendeu? Essa questão do acesso a uma qualidade que você não teria por outro mecanismo. Exato, perfeito, entendeu? Então, eu acho que isso que é mais ou menos a educação digital, aqui a gente está usando o EAD como uma ponta, né? Mas como uma referência, que é a educação à distância, claro. Mas eu acho que isso é o contraponto, entendeu? Por isso que não é de toda uma ferramenta... você vai ser descartado, muito pelo contrário, porque também agora não tem mais como, né? A gente já chegou num passo que não volta atrás mais. Então, toda a parte digital, conhecimento de inclusão digital já vai para frente, não tem mais como voltar atrás, entendeu? Então, você não vai ter mais
essas educações tradicionais, totalmente tradicionais. Eu queria apenas, assim, fazer uma ponte de vocês dois no comentário e ouvir atentamente. Até pessoal, concordo com vocês. Só um minutinho mais, vai falando aí. Até concordo com vocês com relação a essa questão digital, né? E entendo que também, assim, a gente tem uma tradição que é desde do Império que se tem o ensino à distância. Antigamente, o ensino à distância, o cara fazia, o soldado, quando ia, por exemplo, para muito longe na região, via um malote. Então, é desde a época do... Acho que o Romão tá travando, né? Acho que tá dando uma travadinha. Mas deu um pequeno. Eu vou voltar, então. Então, voltando, o ensino EAD, pessoal, não é de hoje. É desde a época do Império. O pessoal mandava, era muito longe, mandava para o Rio de Janeiro, para São Paulo as avaliações, o pessoal do Exército, né? A minha mãe fez EAD pelo Instituto Universal, ela sabia fazer corte e costura. A prova dela foi fazer uma camiseta. Eu levo em consideração um fator muito importante no ensino à distância. Para quem vai fazer o ensino à distância, você tem que considerar que você tem que ser extremamente disciplinado. Porque você vai estudar aquela história, você estuda a hora que você quiser, você tem os seus prazos, tudo ótimo, mas você tem que ser disciplinado a entrar no material, fazer as atividades, fazer portfólio, responder de forma adequada, apresentar de forma adequada. E muitas vezes você não pode ficar também preso a poucas fontes, você tem que abrir. Existem as bibliotecas virtuais e tudo mais, mas você tem que ir além dessas fontes, porque é a formação do seu conhecimento. Porém, eu acho que, assim, para uma primeira graduação também não vejo uma validade, porque aquela segundo ponto que eu levo de aspecto importantíssimo aí é a relação humana. Porque nenhuma faculdade ensina a gestão de pessoas, mas ela permite que você gestione. Permite que, por exemplo, você saiba trabalhar em grupo, você saiba desenvolver discussão, um modo argumentativo, análise crítica, o trabalho em equipe. E se você deixar muito no EAD, principalmente numa primeira graduação, você perde essa referência. Porque o que o mercado nos cobra? O mercado cobra que você tenha basicamente relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, solução de coisas, saber ouvir um não. São coisas que não são hard skills, que a gente vai tratar um dos assuntos mais adiante, mas é um soft skills, é uma habilidade que você carrega, você perdura. Então, nesse ponto, a questão de você ter um ensino EAD dentro do nova metodologia, ela vai caber muito da formação do plano pedagógico. Mas, eu olhando assim, que sejam formas de você analisar que possa o aluno se comprometer a fazer o seu estudo. Porque não adianta colocar muitas coisas que não haja uma contrapartida. Porque a maior contrapartida é você vai fazer sua própria atividade. Você vai fazer sua capacidade de resolver problema. Você vai lá resolver atividades. E, por outro lado, você vai ser cobrado. Sabe? Porque quando você põe AD, é o comprometimento que a pessoa deve ter. E o segundo é essa questão da convivência. Porque se você põe todo mundo em AD, você não conhece, você está fazendo, mas você vai perdendo esses valores que são necessários para a tomada de decisão. Porque quando você faz o ensino superior, eu vou dar um exemplo. Se eu não me engano, são mais de 900 mil estudantes de pedagogia no Brasil. E na formação de professor, a vivência, a troca de experiências, se você for partir para o EAD, não pode ser totalmente 100% EAD, se for uma primeira graduação. É importante que você possa fazer algumas complementações EAD, porque você vai ter que ter autodisciplina de correr atrás de conhecimento, mas a primeira coisa é trocar experiência, conversar, olhar as metodologias utilizadas, as propostas educacionais, como é a resposta de cada docente para tratar da mesma situação. Então, são coisas assim que você tem que levar por causa da formação. Então, eu para concluir minha fala, eu vejo isso. Que você pode inserir o ensino EAD numa primeira graduação, mas é no momento e uma quantidade de disciplinas em que o aluno esteja maduro
suficiente para fazer as suas responsabilidades. Uma segunda graduação ou uma segunda licenciatura, se você já tem uma maturidade, você sabe organizar, porque fazer EAD, como eu disse, é organização e planejamento. Não adianta fazer por fazer, porque depois o mercado de trabalho em si também vai cobrar do profissional. Tá? É uma fala bastante assim interessante, de que até o momento nós três ainda temos o Alfredo para comentar, mas a gente tem que levar em consideração isso, porque o mercado cobra avaliações de competências técnicas e também aquelas que ele não vai, nenhuma faculdade ensina, ele vai aprender no dia a dia, na convivência. Tem uma coisa legal também que eu quero puxar aqui pra gente trocar ideia, que é a perspectiva do produtor de conteúdo, cara. A gente tá falando aqui do aluno e tal, o que vai acontecer com ele lá, mas outra coisa que eu percebi antes desse momento crítico que tivemos e agora foi a treta que é você se comunicar no online, cara. A treta que é você fazer uma aula que seja de fato útil no mundo online, EAD, seja lá o que for, mas nesse mundo da telinha, né? Porque e a gente como professor, basicamente a formação no Brasil é conteudista, de conteúdo, aprenda conteúdo e que se lasque o restante das coisas. Mas a maneira que a gente consegue se comunicar, criar engajamento, criar entendimento, educar de fato, nesse mundo online, a comunicação é muito diferente. A gente tem que ser muito direto, a gente tem que ser muito mais resumido. E isso é uma coisa que eu notei também muito diferente, porque eu enxergava, convivi com os professores antes e convivi com os professores depois. E eu também, como professor, eu montava uma aula lá com, sei lá, 40 minutos, 1 hora, colocava no YouTube e ela tocava o barco. Hoje, uma aula com 40 minutos, 1 hora, toca o barco, mas é num lugar seco, o barco não vai para lugar nenhum. Ela tem que ser, além de ser melhor planejada no sentido do tempo, de ser mais curto, existe um número gigantescamente grande de pessoas falando também daquele tema, das formas variadas, das formas diferentes, e aí eu, como professor, tenho que desenvolver essa habilidadezinha também, lá da história do TIC, lá do tecnologias, informação e comunicação. A parte da comunicação está exigindo muito que a gente saiba fazer comunicações, saiba se relacionar com a telinha, né? Passar a mensagem de tal maneira que, tá, beleza, cara, isso aqui é suficiente para o cara entender. Porque ele não vai ter eu para trocar ideia com ele a hora que ele estiver ouvindo, geralmente. A maior parte do processo é assíncrono, né? Então, duas coisas que eu vi lá atrás e que eu vejo agora, de diferentes, é esse comportamento das pessoas em geral. Antes tinha uma rejeição ao ensino online, hoje não tem, e essa diferença na comunicação dos professores, agora especificamente o professor mesmo, ele tomando consciência de que ele tem que achar um outro jeito de pensar, ou pelo menos de falar. E a prova disso, para quem quer achar aí, putz, mas onde eu vejo isso, professor? Beleza, cara, tira uns 20 minutos lá no Instagram, mas não para ficar passeando lá. Tira uns 20 minutos, digita, antes de entrar no Instagram, digita no Google professor particular. Só digita isso. Sai do Google, entra lá no Instagram, que você vai ver uma chuva de propagandas sobre ensino online. Faça o seu curso, monte o seu curso, faça a sua mentoria, faça não sei o quê, e vários professores, aula disso, aula daquilo. São professores que tem professores ali com 20 anos de profissão e tal, e eles viveram a maior parte do tempo fazendo outro tipo de processo. Um processo muito mais presencial do que online. E esses caras estão adaptando o pensamento também, adaptando a linguagem, na verdade, não é o pensamento, né? Adaptando a linguagem e falando de um outro jeito. Essa mudança também eu acho muito louca, cara. O Alfredo, depois que o Sandro terminar, não, é isso aí. Depois você dá a sua pontuada aí. Sim, Alfredo. O que é que você acha disso? Qual nós estamos agora, pessoal? Qual a perguntinha?
É naquela da substituição do... você usar o... Falar aqui bonitinho, né? O EAD pode ser comprometido pelo modelo híbrido? Tá. O que eu acho sobre isso, né? Eu acho que... Não sei se eu vou misturar um pouco da primeira pergunta com essa pergunta também na minha resposta, mas eu acho que o modelo híbrido, ele mostrou para o aluno e também para a instituição que esse tipo de ensino ele é possível. Eu acho que o Quirino disse em determinado momento que muitos alunos tinham aquela reticência, né, em relação a aprender através aqui da telinha, né, coisa que eu realmente acho que existia, mas eu acho que existia muito pelo modelo que existia antes, que era o EAD, basicamente, onde você não tem aquele contato de bate-pronto com o professor, né? Você tem um professor passando o conteúdo, mas você não tem aquela interação direta com ele, né? Aquela disponibilidade imediata. Professor, estou com uma dúvida. O famoso levantar a mão, perguntar, o professor responder, né? Dentro do modelo EAD, você não tem essa possibilidade. Você tem outras formas de interação, que também tem ali a sua efetividade, mas, no meu ponto de vista, não é a mesma efetividade do que você poder perguntar na hora para o professor, caso você tenha uma dúvida, independente se o professor está de forma presencial ou de maneira remota com você, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso. Ela apresentou para esses alunos que era possível, sim, aprender através dessa metodologia de ensino. E ela também trouxe para a instituição de ensino que era possível ensinar dessa maneira, que era possível captar alunos dessa maneira. Acho que nós sabemos, né, nós vivenciamos isso, que, querendo ou não, houve uma diminuição do número de alunos quando surgiu a pandemia, que afetou, né, que acabou, enfim, que acabou afetando esse modelo de ensino, né, modelo híbrido, mas muitas vezes muito mais pela questão financeira, né, que foi gerada pela pandemia, do que o ensino desse jeito, propriamente dito, né. Eu acho que cada um de nós ouviu vários relatos de alunos que basicamente não queriam voltar para o presencial porque tinham se adaptado muito bem a esse modelo, né? E as instituições de ensino perceberam isso, perceberam que era possível ensinar dessa maneira, né? Então eu acho que, respondendo diretamente à pergunta, né, se o modelo híbrido, né, ele está comprometendo o EAD, eu não sei dizer se ele está comprometendo, porque eu não vou ter os dados para isso, né? Se teve diminuição do número de alunos EAD ou não, mas eu acho que ele tem o potencial para comprometer, porque se você conhece o modelo híbrido e você conhece o modelo EAD e põe os dois na balança, com um mínimo de senso crítico, você vai perceber que são modelos de ensino totalmente diferentes e que o resultado que é entregue no modelo híbrido ele é muito mais efetivo do que no modelo EAD, né? O EAD tem o seu valor, ele cumpre o seu propósito social também, né? Nós sabemos que o modelo EAD ele acaba sendo consideravelmente mais barato do que outros modelos de ensino. E em determinados momentos, isso é o fator mais preponderante para quem vai... Esse é o ponto que eu ia puxar a provocação aí, que você comentou aí, Alfredão. Você falou, não, mas as instituições de ensino superior perceberam que os alunos gostaram mais dessa metodologia de educação, né? Será que é isso mesmo, ou será que as instituições de ensino estão olhando para outros vieses, né? Estão olhando sim, né? Eu acho que gostar é até um termo bonzinho, né? Para dizer dessa maneira, né? Não é? Será que a gente está... Será que as instituições de ensino superior elas estão focando mais nas ferramentas digitais por ser relação custo-benefício, ou elas estão focando mais querendo melhorar a aprendizagem do aluno, né? São pontos aí que, sei lá, o que vocês acham? Eu acho que a grande verdade é que, goste ou não disso, que a educação ela é um negócio. Ela é um negócio, como qualquer outro negócio, no final das contas, ela tem que gerar dinheiro, ela tem que gerar lucro, né? E daí, obviamente, que em determinados momentos
você acaba optando por coisas que, em termos educacionais, talvez não sejam os mais interessantes, mas em termos financeiros são, né? Então, às vezes, a possibilidade de um professor ministrar para 2, 3, 4, 5 turmas de maneira remota, de certa forma inviabilizando ali a troca de perguntas, de conhecimento, né? Ou outras coisas, enfim. Isso acaba acontecendo. Ou senão você não seria um modelo híbrido, mas híbrido no sentido de você não ter aquela aula síncrona, né, mais assíncrona, onde você escolhe determinadas matérias e coloca ali na grade curricular de maneira EAD para minimizar também a questão dos custos, tal, com o professor. Então, eu acho que quando eu falo que as instituições de ensino perceberam que os alunos gostaram disso também, não que elas tenham feito isso simplesmente de, olha, vou agradar a todos, tem sim um aspecto financeiro envolvido, acho que até de forma até mais preponderante tem esse aspecto, né? No final das contas, acaba sendo mais barato esse tipo de modelo de ensino, né? Um professor atende várias turmas. E daí, enfim, é um negócio, é um negócio. Eu acho que... Acho não, né? Por enquanto, ficaria muito contente se eu recebesse algum dado de que isso não é verdade, né? As instituições, o que elas viram foi uma maneira de diminuir custo. Porque quando eu pego o material e olho para ele, eu falo, bom, cara, o que tem de novo ali naquele processo que eles estão fazendo? A única coisa nova que tem ali são alguns games, alguns elementos ali de aprendizagem. Tem umas metodologias meio assim novas, gamificações, mas no só fundo... que tudo isso são ferramentas de ensino. E a Muito mais educação? para chamar a atenção do aluno, né, para conseguir novos alunos, do que propriamente ensinar alguma coisa. Quando eu falo de ferramentas de ensino, é alguma coisa para ele saber que F é igual a MA e trabalhar um pouquinho ali sobre isso. Agora, educação é você ir além da fórmula, né? FMA, F igual a MA para quê? Isso gera o quê? Isso causa o quê? Isso está na onde? Isso muda em que o meu hábito no dia a dia? Isso define o que no meu dia a dia, né? Se eu souber ou não o que F é igual a MA. Obviamente, eu falando para engenharia, né? Essa alteração não aconteceu em nada. E para as instituições, o que eu noto é que elas viram uma forma de baratear isso. E aí também não sei se é uma provocação, mas é uma sugestão para a gente prosear também, que é olhar para qual é o aluno que gostou disso, né? Porque me parece que tem um grupo muito, eu não sei se peculiar, mas vou chamar de selecionado para eu ser diplomático, um grupo bem específico de alunos que gostaram desse online que está associado com a diminuição de custo. Porque para eles também parece que diminui Sandro, até chegar no Isso. Você perguntou dos dados. Eu busquei aqui. Eles são de novembro do ano passado. O segundo INEP, houve nos cursos presenciais um decréscimo de 16,5% no número de ingressantes. E no ano de 2020, em relação a 2020 e 2021. No caso de ingressantes comparados assim, no ensino à distância, esse número foi da ordem de 62,8%. Então, existe essa prevalência. Não é esse resultado que eu tô falando. Não, sim, mas eu estou pegando como base. Não, mas esse resultado eu não consigo achar que ele demonstre que a instituição de ensino não está não está gostando dessa alteração pela questão financeira. Esse resultado que eu falei que gostaria muito de encontrar dados que mostra que a instituição de ensino ela gosta do online porque de fato ela está ensinando mais e não é porque ela viu ali algo que justifique essa mudança, né? A gente só tá mostrando os dados. Não quer dizer nada. Para mim não. A gente só está mostrando os dados porque você está falando aí de um aumento significativo de um ano para o outro. E estamos falando de um público de 4 milhões de ingressantes.
Eu coloquei, depois mas eu entendi a ideia do Sandro. Eu entendi também, mas é só para você ter uma ideia como que existe essa disparidade. Mas é mercado. É importante a gente ter essa mensuração também. Sim, não, mas é mercado, né, Romão? É assim, é aquela coisa. A treta é muito mais de... É um resultado que ele é difícil de obter porque vai precisar da opinião da instituição. E no Brasil, a instituição é semideus. Ela não opina em nada que ela não queira. Teria que pegar os alunos e a instituição e fazer algum tipo de estudo que diga assim, putz, beleza, cara, as instituições que fizeram a readequação para o mundo mais online e tal, elas fizeram porque, de fato, elas estão produzindo pessoas com uma qualidade técnica melhor do que era lá no... Esse estudo não tem. Isso não tem mesmo. Eu acho que a questão é mais mercadológico do crescimento também do EAD. Foi o que eu falei. O EAD, ele se apoiou muito, ele foi uma ponta justamente na pandemia. Então, se teve uma visibilidade muito maior, porque era basicamente a única opção para quem queria continuar fazendo uma faculdade ou um curso de ensino superior. Tem uma provocação que ela é meio perigosa, assim, mas acho que ela é legal, com palavras adequadas. Se não existisse a obrigação de distanciamento, será que o efeito deste momento no ensino seria o mesmo? Não seria. Agora eu faço uma outra pergunta, Sandro, em cima dessa. Será que esse momento desse boom do EAD é sazonal e podendo se tornar depois voltando para o presencial? Não. Tem muita coisa que vai ficar. Então, uma observação que eu vejo aqui do meu dia a dia de marketing digital. O número de funções, vamos dizer assim, não é bem profissão. O número de funções que são estabelecidas a partir de um ano de curso nas escolas digitais aí muito grande, mas muito grande mesmo. Gestor de tráfego, um ano em algumas plataformas aí, você é um profissional de gestão de tráfego, social media, tem outras funções, vários outros nomes de outras funções que as pessoas, copywriter, que as pessoas desenvolvem essa função estudando durante um ano numa escola digital, e essa pessoa, no máximo, ela tem o ensino médio completo. Sim. E tem um número razoavelmente grande delas, que isso já está no mercado, fazem isso, não vão para a faculdade, mas elas fazem e muito o EAD. Trabalham, vivem bastante nesse mundo do EAD. Então, eu não acho que ele volta... O ensino convencional, faculdade e tal, essas coisas, ele vai ter um aumento. Não vai ser igual era na pandemia. Eu entendo que é por causa da questão do distanciamento, por isso que eu fiz a pergunta. Mas o boom que o EAD deu, se amanhã a Organização Mundial da Saúde falar, olha, acabou aí esse momento, então agora a gente não tem mais isso mesmo, tal. Eu não acredito que o EAD volte a ser o que era lá em 2017, 2018, porque houve uma mudança de maneira muito, muito forte e muito, acho que brutal. Houve uma mudança de comportamento, teve um behaviorismo aí na prática, né, devido a esse momento. Uma coisa, Sandro, que você falou da questão de mensuração, talvez não é o adequado que eu vou dizer aqui, então me corrijam, mas talvez acho que a única coisa para adequar o nível, como foi discutido anteriormente, da qualidade do ensino do EAD, o mais próximo que a gente teria seria o ENAD, né? O ENAD talvez seria o mais próximo, porque é uma prova que você tem uma parte que você avalia a instituição pela visão do aluno e a prova que se avalia o conhecimento retido pelo aluno ao longo do tempo. Acho que talvez é a mensuração mais próxima que eu posso enxergar. Mas isso a gente está falando Então, mas uma coisa que tem que deixar bem clara aqui é que isso que você está entrando é uma coisa mais específica à instituição de ensino superior. Quando a gente fala de educação digital e EAD, a gente está falando do universo que envolve tudo. Desde um curso de aprenda a ser youtuber, ou um curso de, sei lá, é isso que a gente está falando.
e o surgimento de novas áreas e carreiras que isso está acarretando. Não, sim, Na minha visão, eu concordo com o Sandro, o EAD não vai mais acabar. Ele vai se estender como deve ser estendido e como a propositiva da ferramenta deve ser executada. Então, o EAD, o ensino à distância feito de forma correta, coerente, como foi proposta, ela e tem tudo para continuar a ter um longo ciclo de vida, mesmo porque não somente pela pandemia, que forçou as pessoas a acelerarem essa visão, mas também porque ela está junto com o avanço tecnológico, o avanço digital. Então, a ideia é essa. Agora, a questão que eu acho que é mais, que acaba meio que sendo danosa, é que nem a gente conversou anteriormente. Tem alguns nichos, vamos falar assim, nichos, como o Sandro falou bem, que o EAD ainda sofre dificuldades grandes, justamente seja por questões de interesse financeiro, por questões de adequação, às vezes não é tão adequado para aquele tipo de curso a ser ofertado, ser um EAD, mas aí sim, aí vamos falar, mas EAD nas instituições de ensino superiores do Brasil. Aí, beleza, aí sim, vamos fazer um ENAD. Será que o ENAD também é o suficiente? Será que não, sim, Felipe, eu queria deixar claro que a abordagem que eu fiz porque assim, como o Sandro falou de uma forma de mensurar isso, é um exemplo de mensuração, certo? Eu entendo que não vai extinguir o EAD. Existem vários cursos que são feitos EAD, como nós discutimos também. É uma questão, primeira graduação, se a gente for ao ensino superior, a gente já discutiu isso, que não era interessante fazer. Mas o que eu falo? Existem cursos, como o Sandro falou, não dá para ser totalmente à distância, não dá para ser totalmente presencial. Existem suas nuances. É que como a gente trabalha num espectro muito grande, chega um momento que você tem que começar a pontuar isso, porque aí fica claro que, primeiro, até onde eu posso usar isso? Quais são os recursos? E você começar a distribuir. Mas aí, o que você acha que deveria? Você acha que o governo deveria regulamentar isso? Não, na verdade, o governo deveria, por exemplo, sei lá, eu vou regulamentar quais são os cursos de ensino superior que necessariamente não devem ter ensino à distância, porque... Já existem as portarias, né? Existe assim, essa questão de limite de aulas online, existe quais são os cursos, existe tudo isso dentro de portarias ministradas desde 2018 e depois colocadas em práticas desde 2019 junto ao Ministério da Educação em relação... Mas você acha que seria legal que o governo fizesse esse papel e não que a sociedade na verdade, fosse adequando? Você pode classificar conforme o tipo de curso, conforme a sua demanda. Aí é uma demanda de mercado, uma demanda regional, uma demanda acadêmica. É importante sempre, gente, quando esse tipo de pergunta que você fez foi bastante interessante. A gente não pode deixar também na mão de uma só. Tem que haver uma discussão, porque aí você envolve a sociedade, os representantes que são sociedades e classe, enfim. Você tem que abrir muito mais o espectro por um motivo. A formação do profissional que atenda essas demandas, ela tem que ser conforme as necessidades. E as necessidades permitem tempo e competência. E ainda mais que a gente fala organização, porque não adianta a gente falar, por exemplo, a gente está falando de cursos EAD, mas não adianta o cara fazer um EAD por fazer, mas ele tem que ter tempo, organização, porque existem conteúdos que dependem dele, uma habilidade de desenvolver. E isso é formação, e essa formação vai ser cobrada depois. Eu acho que vou colocar um ponto aqui, Romão, de algo que você falou, que tem sim já a regulação, ou a regulamentação, né, a respeito da porcentagem de disciplinas que podem ser ofertadas de maneira remota, né? E, aliás, vale aqui um parênteses, né? Que o EAD é um modelo de ensino, o modelo remoto, o modelo híbrido, ele é outro modelo de ensino, né? Os dois são modelos digitais, mas não são o mesmo, não é o mesmo método de aprendizado. Né? São regulamentados por cada curso, regulamentado conforme o Ministério da Educação, né? Não é a mesma metodologia. Só que assim, se por um lado eu tenho uma porcentagem de quantas matérias podem ser ministradas de maneira remota ou de maneira EAD, eu não tenho nenhum tipo de regulamentação que diz quais matérias que podem ser assim, né? Que eu acho que é o importante. Exato. Porque, trazendo para o nosso universo aqui, né? Da área de exatas, né? Acho que todo mundo aqui fez cálculo.
será que eu consigo fazer cálculo EAD, né? Física EAD? Física EAD? E quem vai definir isso, né? Um exemplo. Eu não sei, o Sandro... É um gestor ou é alguém com capacidade técnica para decidir isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. O Sandro fez licenciatura, né, Sandro? Sim. Licenciatura e bacharelado. Você teve algumas matérias que, se eu não me engano, tem a parte pedagógica, que são algumas coisas mais teóricas. Não, então, algumas não, várias. Aí eu falo... 40% do curso era pedagógico, 60% do curso física, tecnicamente falando. E aí eu faço a seguinte pergunta. Não dá para colocar todas essas matérias teóricas, tudo se fosse hoje no EAD, porque, como a gente falou, existem algumas nuances, por exemplo, principalmente essa questão da formação do indivíduo na hora de trabalhar em grupo, relacionar-se, que a gente discutiu aqui. Mas é importante se avaliar esse tipo de coisa que a faculdade forma sem ela indiretamente saber. O trabalho em grupo, a resolução de problemas, a questão dos soft skills. Isso que é uma coisa. Se você põe em EAD uma pessoa que eu digo muito jovem para fazer faculdade de EAD, ela perde o contato do mundo dela, ela se desloca, como até o Sandro disse, ela perde referência, usando outras palavras, ela perde referência, porque a troca, o relacionamento, de saber lidar com o outro, faz uma diferença gigante, né? Tá, mas aí... Mas a questão que eu tinha colocado, Romão, era mais quais matérias podem, quais matérias não podem ser EAD, né? E quem vai decidir isso? Né? Até o exemplo do próprio Sandro, porque é uma questão de você fazer uma observação muito pertinente. Então, o que o Alfredo está falando quem é que decide isso, né? Hoje, nas instituições, é o diretor com o jeito que ele quer. Então, se o Quirino é um ser que, sei lá, repete muito os alunos, dá uma encoxada de vez em quando num e no outro ali, não tem outro professor para colocar no lugar? Não. Então, beleza, mano, vamos colocar essa disciplina como achou apelativo. E deixa ele arrumar outro lugar para encoxar as pessoas, mas não vai encoxar aqui mais. A instituição está decidindo isso por si só, né? Eu acho que é isso que você está falando, né, Alfredo? Quem é que decide isso? Não é um pedagogo, né? Não é um profissional. Mas vocês não acham que isso deveria mesmo vir do governo do MEC? Então, se é uma coisa mais técnica, não deveria, sei lá, vir de um Conselho Regional de Engenharia? Aí é isso que eu comentei. É uma abertura de debate. Porque, por exemplo, é que eu penso assim, sabe? Eu concordo, eu acho que o MEC tem que estar participando, tem que estar mais ativo. Mas você não acha que isso também não poderia ser uma coisa mais assim? Por exemplo, chega lá, eu sou engenheiro. Você tem um conselho que me representa. Será que esse conselho não poderia simplesmente estabelecer, olha, não vamos aceitar que faça o registro no CREA cursos de ensino superior que não tenha, no mínimo, sabe, umas cláusulas pétreas, que nem na Constituição. Tem que ter isso. O cálculo não pode ser online, a física não pode ser online, tem que ter laboratório, entendeu? Então eu acho que assim... acho que talvez o conselho recomende... Né, sempre jogar tudo no lombo do governo, sabe? Você vai fazer uma gestão cada vez mais e... O que poderia estar no texto do governo é que seria a porcentagem das disciplinas cabendo aos conselhos regionais decidirem quais são elas. Então, poderia estar no texto do governo eu acho que demoraria um pouco. Eu acho que assim, acho que falta uma pressão das entidades que representam as classes de trabalho, desse sentido. Não, mas os conselhos, né, regional as entidades de classe, né? Não falta, por exemplo, como é que pode? A gente pega no Brasil lá, você vê gente lá, por exemplo, eu vou fazer farmácia EAD. Cadê o Conselho Regional de Medicina para dar uma olhada, farmácia para dar uma olhada nisso? Então, por exemplo, isso reflete, porque eu lembro de casos que tinha, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, eu lembro que teve uma época, estava tendo uma treta violenta, porque tinha muito estudante brasileiro que ia para a Bolívia, porque era mais barato fazer medicina lá. Bolívia, Argentina. Lá, acho que era Bolívia. Não, estou falando só de outros lugares que são mais baratos. Sim, e aí eles iam lá, se formavam lá para pegar equivalência para exercer atividade de medicina aqui no Brasil. Aí o próprio Conselho Regional de Medicina chegou batendo na mesa, falou, o governo federal, faz alguma coisa aí, porque a gente não vai aceitar, não. Entendeu? Então, às vezes,
às vezes eu acho que o governo, sim, tem que ter uma participação, sim, ele tem que ser ativo, mas acho que falta um pouco das entidades, pô. Por exemplo, o Conselho Regional de Química fala, não, a gente não vai aceitar o diplomado do Conselho Regional se ele não tiver as disciplinas presenciais tais. O cara tem que ter um critério. Entendeu? Agora, eu não sei se falta empenho dos conselhos regionais ou se a força das instituições de ensino é tão forte mas o lobby das instituições de ensino, mas os lobbies das instituições de ensino fica lá em cima. Fica lá junto com o governo federal, pô. Então, os caras fazem um lobby direto lá em deputado, senador. É tão grande que parece até que os conselhos não fazem nada. Não sei. Uma informação para vocês é de outubro do ano passado. No Brasil, 19 cursos não podem ser oferecidos EAD. Eu vou falar quais são: astronomia, biotecnologia, geologia, medicina, medicina veterinária, oceanografia, odontologia, psicologia, engenharia de alimentos, engenharia aeronáutica, engenharia do petróleo, engenharia florestal, engenharia naval, engenharia de minas, engenharia de materiais, engenharia nuclear, enfermagem, direito e moda. Aí, ó. Cadê engenharia civil? Cadê engenharia mecânica? Engenharia química. É palhaçada. E aí, o que acontece, pessoal? Uma coisa bastante interessante. Quando esses cursos aí, eles não podem ser ofertados no EAD. Ok, beleza. Exato. Tem alguma coisa que impede que as disciplinas lá dentro dele não possam ser ofertadas como EAD? Com certeza não. E essa é a grande treta nossa. O curso não pode. É aí que vai cair na minha pergunta. Disciplina que vai poder. E aí, cara, você continua tendo uma tretinha aí com essa questão das instituições, com esse lobby gigantesco que está lá dentro do MEC, conseguindo falar assim, olha, a gente vai querer economizar aqui nesse aspecto. Porque uma das coisas, assim, Sandro, pegando teu gancho, eu olhando também para os cursos de engenharia civil, mecânica, controle de automação elétrica, esses são cursos que é obrigatoriedade a vivência prática, porque não adianta você dar uma parte teórica e o aluno só venha fazer o laboratório. Existem conceitos, porque senão, qual é a validade do curso? Ele só vai fazer prática naquilo, e não começa a desenvolver capacidades de resolução de problemas laterais. Por exemplo, eu faço A, vou obter B. E se eu quiser fazer B, eu obter A, será que eu consigo? O aluno sabe um caminho, não sabe a volta. Então é importante, numa discussão dessa, se observar isso. É você perder aquele negócio da prática, do cara ver. Lembra que a gente falou lá atrás, pouco no vídeo? A parte do erro, a parte da tentativa. Deu errado, o que eu faço? Por isso que é importante a gente saber até balancear isso. Porque se a gente colocar muito no EAD, a gente perde a capacidade cognitiva de pensar em resolução de problemas, mas também a parte muito presencial, existem algumas disciplinas que a gente tem que dar para o aluno, pensando eu como instituição, o aluno ter a capacidade de resolver, procurar a fonte de informação, então, porque estudar é atrás. Eu concordo, Romão, mas não o EAD, é a forma como o EAD é aplicado. Não, sim. O EAD não é o problema. O problema é como você faz isso. Vou fazer isso de forma síncrona, vou fazer isso de forma síncrona. Eu acho que esse é o ponto que pega. Então, você falar, mas será que a gente não pode fazer o conteúdo teórico online e os laboratórios práticos presencial? Não vejo problema nenhum, dependendo da disciplina. É por isso que eu fiz a distinção do EAD, né? EAD é outra coisa, né? Exatamente. EAD por si só, não tem problema nenhum. Porque foi o que eu falei. Quando eu penso no EAD de forma propositiva e positiva, eu penso, por exemplo, por que a gente não pode ter uma universidade de excelência de qualidade ministrando aulas com professores aqui ministrando aulas em outras universidades ou outras instituições mais longe, que o aluno não tem a oportunidade de pegar aquele conteúdo. Então, é muito viável, é muito produtivo. Foi o que eu estava falando, eu dei um exemplo agora há pouco. Cara, eu posso assistir cursos do MIT, cara, com professores de lá, os melhores, aqueles que estão publicando os artigos científicos que eu estou lendo. Então, isso só o EAD pode me proporcionar. Eu não preciso ir até lá para Boston, lá para os Estados Unidos, para chegar lá e ter aula com o cara, entendeu? O cara tá me dando essa oportunidade, e é conhecimento, entendeu? Agora a questão é como você vai utilizar o EAD. Esse é o grande problema. E quando é viável.
Então, por exemplo, é viável você fazer um curso inteiro de engenharia mecânica EAD? Eu não acho viável. Eu não acho. Você pode falar assim, a gente pode fazer... Por exemplo, o caso da Univesp, eu acho que é um caso bacaninha. Ele é EAD, mas você tem os polos onde você faz os laboratórios. Então você tem essa... Então ele não é totalmente EAD. Mas mesmo assim, cara, tem tópicos, tem disciplina, que nem a gente falou aqui. Eu não sugeriria para um primeiro aluno, um aluno com 18 anos nas costas, fazer uma primeira faculdade, uma Univesp. Não tem condição. Não tem condição nenhuma. Entendeu? Então... Mas não tem condição por quê, Felipe? Você perdeu, né? Que a gente estava conversando sobre isso, né? A gente estava falando sobre isso. Justamente porque ele não tem ainda todo o conhecimento aquele tátil, né? Que a gente tem de vivência, de universidade, de instituição e tal. Aquela coisa E ele ainda é inexperiente para ser autodidata a ponto de encarar um EAD por conta, sabe? Mas então, na Univesp, né? Mas na Univesp. É por isso que eu fiz a pergunta. Na Univesp, ele teria que ser autodidata para conseguir levar o curso. Exatamente. Mas e numa outra instituição? Isso. Também, dependendo da instituição, eu acho que não seria viável. Mas acho que a grande maioria delas, acho que o aluno não teria essa dificuldade. Eu sou contra o EAD como primeira função. Eu também sou contra. Primeira profissão. Por quê? Tá? Um monte de universidade vai deixar você se formar rapidinho. Você vai se formar legalzinho e vai terminar. Agora, qual é a qualidade profissional? É isso que eu tô falando. E depende, porque se o EAD é levado a sério mesmo, Sandro, só desculpa te interromper, tá? Porque se o cara leva mesmo a ideia do EAD a sério mesmo, ixi, rapaz, o cara pegar o diploma dele, fião, tá ferrado, porque vai ser como se tivesse sido da aula dada, 80 horas. Você estudou? Não estudou. Você vai lá no polo, vai fazer a prova do mesmo nível, como se você estivesse no presencial, filho. Perfeito. Nesse modelo, tudo bem. É capaz de ser ele vai ser forçado a. A treta é que a gente não tem aí que eu tô querendo chegar. essa homogeneidade das instituições. A Univesp vai exigir um certo nível de conhecimento e de aplicação lá dele. A Univesp não tem fins lucrativos, né? Outras instituições já não vão fazer desse jeito. Exato. Tem aluno que eu dou aula que está no 4º ano de mecânica e não sabe fazer uma derivada. Agora imagina assim, ó. Exatamente, você tocou no ponto. Então, imagina. Perdão. É uma questão profissional mesmo, uma questão de... agora eu vou brio na palavra, isso. É por uma questão de brio, eu sou contra uma pessoa de primeiro momento, a primeira função dela ser uma função EAD. Já me fizeram a seguinte pergunta, tá? Professor, mas em cursos, desde o curso de marketing que eu faço, professor, porque lá eu defendo muito essa coisa. Professor, mas e o cara que vai fazer, por exemplo, um curso, né, de copywriter, de gestão de mídia? Eu falei, beleza, cara. Essa função é uma função online. E nessa função online, ele vai ter todo o trabalho, mesmo online, toda a experimentação que ele precisa ter. Isso não é igual a você formar um médico 100% EAD. Formar um engenheiro, formar um psiquiatra, um psicólogo, um pedagogo. Vem da definição universal. E aí é uma né? questão de brio mesmo. É questão da formação. Não consigo imaginar que a pessoa vá ter maturidade para tocar o barco se é a primeira formação. Exatamente. Ainda é a primeira formação, 18 anos nas costas, 17, 18 anos ainda. É complicado. Assim, não que não vá, mas eu acredito que... Sim, você pode ter, sempre tem os outliers, sempre vai ter um menino que é muito autodidata e já tem uma maturidade com... E nesse caso, esse cara independe do processo de ensino. Mas não dá para tomar... Eu falei, outlier, outlier, não é a maioria da população. Se você botar ele lá no Varjão, que é o nome do bairro que eu nasci, lá em Paraibuna, lá na roça, só tinha brejo, se você botar ele lá, ele também vai evoluir. Porque a grande dificuldade que eu vejo não é simplesmente fazer um curso EAD. É você aproveitar esse curso e mostrar para o mercado que você é altamente capacitado. Porque não adianta pegar e falar, estou com um certificado de diploma na mão. O mercado vai cobrar você tanto quanto um presencial. E a resposta, você tem que ter resposta. E a resposta é, puxei daqui e respondo dali.
Isso que é uma coisa que você tem que tomar como um ponto de atenção. O mercado, ele viu você formado com aquela especialização, ele vai cobrar de tanto quanto. E aí que você tem que ver, puxa, se você fez a sério esse negócio ou simplesmente fez para ter um papel? Foi o que eu falei, a maturidade. Eu acho que assim, não sei como vão vir as próximas gerações, mas eu vejo assim, hoje, atualmente, tudo bem, eu estou dentro do meu distrito, da minha bolha de alunos que eu dei aula, alunos e tal, mas eu não vejo hoje, assim, hoje os alunos de marinheiros de primeira viagem, assim, com essa percepção de responsabilidade de EAD, assim, do sentido de responsabilidade mesmo, assim. Eu vejo muito pessoal, assim, com essa responsabilidade quando vai fazer um MBA, mas o cara já é formado, o cara já trabalha no mercado há 15, 20 anos, ou o cara já tá buscando aquilo, porque sabe, tem a consciência que aquilo vai agregar na carreira, aí o cara faz mesmo, porque o cara sabe da importância, entendeu? Então, eu não sei, eu fico um pouco reticente. Eu acho que no máximo, assim, pro marinheiro de primeira viagem faz um híbrido com ele. E o híbrido tem que ser uma coisa escalonada. Porque como zero, cara. Ô, Sandro, até eu acho importante que uma ou outra, dependendo de uma ou outra, você consiga por causa da questão de estágio. Mas é uma forma assim, você tem que pensar, fazer uma forma escalonada, mas não é qualquer disciplina, mas sejam disciplinas que ele possa desenvolver. Sabe? Eu aceito a existência desse processo. Eu aceito numa boa, não tem problema nenhum, não convivo com ele. Você concorda? Não, cara, não concordo. Ah, mas por que, cara? Você está falando que o ser humano é o quê, então? Eu estou falando simplesmente que o ser humano, desde 10 mil anos atrás e até hoje, ele é um ser que ainda precisa de alguém no cangote dando uma chicotada, senão ele não vai fazer as coisas da maneira que deve ser feita. Aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, o mercado olhou para ele, não gostou dele, certo, mas vai produzir um outro para manter o lucro do mercado e a sociedade que se lasque com esse mau profissional. E aí a minha eu diria que meu radicalismo com relação a esse não aceitar que a primeira formação seja nesse formato, é que quem acaba pagando pato com isso geralmente é o grosso da sociedade. É a maior parte da sociedade que não tem chance de ter alguns serviços de qualidade e vai ter que pegar um profissional que foi formado de uma maneira que não é a maneira mais adequada, não é homogêneo. E aí você vê, chove de reclamação de gente que reclama, putz, pedi um serviço tal, o cara não fez, o cara não tinha noção de projeto, não sabia fazer nada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A noção que as pessoas têm de eu preciso fazer isso, então eu vou fazer, há 15, 20 anos atrás. E hoje eu vejo que mudou porque a maior parte das pessoas hoje, eu não vou fazer porque eu não tô com cabeça para fazer isso hoje. Cara, não tem cabeça, Candango. Foi pedido para você fazer, você está recebendo para fazer esse texto, esse processo. Faça, cara. Se você tá com cabeça ou não tá com cabeça, o problema é seu. A maior parte das pessoas, se deixar ao léu, ele vai ficar sempre com essa questão do não, hoje eu não tô com cabeça, hoje eu não vou fazer. Cara, isso não rola, não dá, né? E quando se a gente deixa o ensino meio aberto para a própria pessoa, como é o EAD aí no formato, vamos dizer, clássico, a gente acaba deixando que isso toque o barco na vida das pessoas. Você forma um profissional que eu não consigo achar que esse cara tenha a qualidade de alguém que sofreu um pouquinho mais lá, tecnicamente. Mas o cara lá, sei lá, fez uma Unicamp da vida lá e também é um merda. Sim, cara, mas ele escolheu ser um merda. Pode ser que inconscientemente ele escolheu, e tecnicamente ele não é. Ele pode ser pessoalmente. Assim, o soft skill dele é uma porcaria. Mas tecnicamente, cara, ele teve que aprender um monte de coisa, senão ele não saía. E aí, se ele não tem soft skill, vamos dizer assim, boa, em lugar nenhum vai ajustar. Mas a minha reticência, ela é completa mesmo. Não consigo, porque quem vai pagar o pato é a sociedade. Pessoal, eu concordo com vocês, né? Eu também não acho que a primeira graduação deveria ser de maneira remota, mas eu acho que um pouco disso, dessa minha percepção, e da percepção de vocês também, é porque a nossa primeira graduação, ela não foi de maneira remota. Para quem nunca fez uma graduação,
Se ela simplesmente fizer essa graduação de maneira remota, para ela provavelmente vai ser o suficiente. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez, para essa geração que está chegando, e tem uma frase que eu sempre acho muito interessante, que o problema da próxima geração é que você não faz parte dela, então por isso que ela é um problema. Talvez para essa nova geração que está chegando, isso não seja um problema, porque ela simplesmente não sabe o que é fazer uma primeira graduação De fato, com um não grau é de mesmo. influência maior. Não sabe, por exemplo, o que é uma régua de cálculo, não sabe um instrumento de laboratório. Então, eu acho que isso que é o perigoso. Isso que é o perigoso. Porque nós temos consciência que não é o ideal, mas porque nós passamos pelo outro caminho, pelo outro trajeto. Nós sabemos que é impossível você fazer um cálculo online, um cálculo EAD. Cálculo você tem que sofrer, faz parte de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, você vai sofrer, faz parte. Mas porque você tem que aprender. Agora, para quem nunca passou por isso, faz um cálculo remoto tal, com um grau de dificuldade praticamente inexistente, mas para a pessoa um grau de dificuldade alto e acha que aquilo é cálculo, né? Mas, enfim, nós chegamos aí a quase 2 horas de bate-papo, de prosa. A ideia não é encerrar esse assunto de maneira definitiva, né? Mas para um primeiro encontro, eu acho que nós conseguimos aí falar bastante, conseguimos colocar nossas visões aí um pouquinho, né? Expor um pouquinho dessas visões. E é isso. Vamos nos encontrar em próximos episódios, em próximos momentos. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, comentem, façam tudo aquilo que vocês já sabem, né? Vamos disciplinar aí, né? Ensino digital também é disciplinar, né? E é isso. Pessoal, fica aqui meu agradecimento a vocês. Forte abraço. Não sei se algum colega quer falar alguma coisa, mas da minha parte, até a próxima. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela atenção aí. Vamos Tchau, gente. Até a próxima. Não esquece da maçãzinha do professor, hein? Ou dos professores aqui. 4 maçãzinhas, um like e tal. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.